Olá, amigos e amigas do blog Calçadão, mais um Papo no Calçadão e mais alguém especial, camarada, amigo nosso, Marcelo Domingos, do coletivo Abaiomi, Juventude Negra, Movimento Negro de Ribeirão. Convidei o Marcelo aqui para a gente trocar uma ideia sobre o movimento negro hoje, inserido nessa conjuntura que a gente está vivendo, de conjuntura de retrocesso social, conjuntura de corte de direitos. Como é que está a galera do movimento negro enxergando tudo isso que aconteceu no Brasil nesses últimos 2, 3 anos aí, Marcelo? Últimos 2, 3 anos, cara? Quando você fala de movimento negro, a gente pensa num organismo, né? Num algo da sociedade que está em constante movimento, que está na disputa do poder também. Nos últimos anos, pelo menos eu, assim, pelo pouco de conhecimento que eu tenho, que eu observo, o movimento negro ele esteve muito próximo do poder público. Eu acho que até com a ascensão do PT, teve vários movimentos que são considerados como movimentos de corpo, que conseguiram também ascender nisso e estiveram próximos aí do poder público, conseguiram implementar alguns projetos que tinham, algumas pautas que tinham. Mas tem uma crítica também que tem a questão da acomodação, né? Mas nos últimos 2, 3 anos, principalmente no contexto nacional, não tem como não falar do contexto político, né? Sim. Tanta mudança que a gente passou nos últimos anos, não tem como a gente traçar uma abordagem a partir daí. E assim, o que eu observo, o que eu percebo, eu me vejo como um elemento do movimento negro. Eu participo na medida do meu possível, não participo muito ativamente, mas o que eu observo em âmbito nacional, até mesmo local, assim, é meio que uma crítica até, uma estagnação. Acho que a galera tá meio parada, assim. Porque a gente pode dividir a comunidade negra, assim, o movimento negro, ele faz parte da comunidade negra, mas ele é um grupo, é uma camada que é meio que privilegiada, que trata de questões políticas. Certo. Porque a massa negra mesmo, às vezes fica um pouco distante disso, porque tem que trampar, tem que fazer várias coisas e não dá pra estar todo dia ali participando. Mas o movimento negro, eu acho que ele tá meio que em momento de estagnação, eu não consigo perceber assim. Até outro dia eu estava conversando com alguns amigos, tipo, nossa, e aí, qual que é a ação do movimento negro hoje para o futuro, né? Quem são as pessoas, quem são os coletivos, os grupos que estão pensando essas coisas? Mas fica muito difícil de estagnar por causa do retrocesso político que a gente teve recentemente. O movimento sindical, o movimento social como um todo, mesmo o MST, está todo mundo tentando encontrar um jeito de tentar lidar com aquilo que aconteceu, que na verdade foi um golpe na democracia que tem tirado direitos direto da população e impacta mais na população negra, mulheres negras, juventude negra, questão da violência, que agora essa intervenção no Rio de Janeiro. Como é que é o impacto nisso? O golpe está atingindo por exemplo, se os brancos sentem o golpe, imagina os negros. Tipo. Entendi. Que é a base da pirâmide social, é quem não tem direitos de nada, entendeu? Mas a participação política dos negros numa sociedade que foi historicamente estruturada pelos brancos, era uma participação que a gente às vezes fica em dúvida, porque ora, tipo, a comunidade negra é utilizada como massa de manobra, ora os políticos observam a comunidade negra, assim que eu percebo. Ora, eles observam como massa de manobra, às vezes não, é ruim falar que o político é pró-negro, porque cria uma divisão no país e tal. Mas foi isso que você falou, acho que o momento agora a galera tá meio pensando, a galera que é mais institucionalista, assim, que vê a saída, a via pública, do poder público como saída para a população negra. Acho que a galera tá meio pensando, parada, tem uma galera que também está tentando fazer outras coisas, sabe? Mas o momento é esse, o momento pelo menos no Brasil como um todo, por causa da questão política, dessa sociedade que a gente vive, é de estagnação mesmo. Trazendo a nossa conversa para cá, o Coletivo Abaiomi tem quanto tempo de existência? O que o Coletivo Abaiomi está fazendo? Eu sei que vocês estão tendo reuniões, tentando organizar a juventude negra por um lado. Qual é a perspectiva do movimento aí? O Coletivo Abaiomi, se eu não me engano, ele é de 2014, esse ano vai fazer 4 anos. É um coletivo bem dinâmico. Eu participo desde o início do coletivo e aí todo mundo que entra, que participa, eu sempre
tomo cuidado também, porque por se tratar de jovens negros, a maioria deles tem alguma relação com a universidade. Então a gente já fala de uma posição de privilégio já, porque para o jovem negro pensar em universidade já é algo tipo muito avançado. E aí a gente tem essa dinâmica. Por ser de jovens negros e às vezes a universidade está fora, está dentro, a gente não tem uma coisa compassada, um ritmo compassado de ações e atividades. E isso é bom, porque isso se conforma de acordo com a nossa disponibilidade, de acordo com o que acontece na sociedade no momento. A gente está se organizando para estar preparando algumas ações futuras, pensando aí em como a juventude negra de Ribeirão Preto hoje, como ela está vivendo, principalmente a juventude que tá mais longe do centro, entendeu? Mas não no sentido de colonizar, de ir lá levar o pensamento, mas no sentido de reconhecer que aquela galera, ela tem um conhecimento, sim, ela tem uma vivência, tem uma vida, são pessoas que a gente está falando que já tem uma bagagem e como a gente vai interagir com isso. Então a gente está preparando uma série de atividades aí para ver se a gente consegue movimentar. E é legal essa ação direta na sociedade, mas vocês também têm uma ação pensando, por exemplo, nos espaços do poder público para debate, como por exemplo o Conselho da Igualdade Racial em Ribeirão, o Conselho da Juventude, tem esse pensamento também? Então, eu vou falar a minha visão, não sei se é dos outros membros do coletivo também. Mas a gente teve a experiência do ano passado de fazer uma atividade, que foi no mês da Mulher Negra, junto com o poder público, porque precisou e tal, por conta de espaço. A gente fez muita coisa sozinha. E assim, particularmente, e via conselho também, eu já fui representante do Conselho da Juventude na cadeira de Movimento Negro. Eu participei ativamente da reativação do Conselho da Comunidade Negra aqui de Ribeirão. Cara, vou falar pra você, o jovem hoje não vê essa via como via de saída. Entendi. Não vê, essa coisa muito institucionalista, essa relação com o poder público de ter que pedir bênçãos, disputar espaço, não, acho que a parada tem que ser por outras vias. Essa já está desgastada, isso foi importante, foi uma via importante, acho que teve bastante avanço, mas eu particularmente não vejo, apesar de que eu sou contra esse institucionalismo, mas eu sou bem próximo de várias instituições, entendeu? Do ponto de vista da cultura, você está falando dessa ação direta nas comunidades, com a sociedade real, sem essa tutela do poder público, como é que a cultura entra nisso? Eu sei que você é ligado à questão da poesia, a gente já, inclusive, se encontrou junto lá no Sarau. Como é que está isso? Você falou uma coisa legal, que é assim, aí eu não vou lá para levar meu pensamento e nem aquilo que eu estou pensando, mas eu vou lá ver o que eles têm lá para tentar ver o que tem de bom. Essa é a via da cultura, né? Como é que tá isso? Sei. Primeiro, porque é fogo, porque que nem eu fiz uma universidade pública, e aí eu sou da periferia, mas chega um momento que a gente se distancia de uma tal maneira que a gente já tem um processo de diferenciação. Entendi. É meio que uma parada meio, sei lá, a gente se diferencia. Você sente isso? Não, eu sinto que eu não... A gente tem que observar a gente e a nossa posição. Não posso flertar com a periferia e ver os negros da periferia como um objeto de estudo. Não é assim que funciona. Mas também eu tenho que entender a posição que eu ocupo dentro da sociedade, sabe? Mas pensando nesse sentido, principalmente em ações culturais, que foi o que você falou, eu acho que é possível, que nem eu faço capoeira, eu acho. Faz 3 anos que eu faço capoeira, eu participo de alguns projetos, e eu vejo que a via que mais atinge as pessoas é cultural. Você consegue colocar um pouquinho de questões políticas, de discussões mais aprofundadas, se você inicia pela via cultural. Acho que ela é um convidativo muito bem. Então, uma roda de sarau, de poesia, um jogo de capoeira, uma dança, isso chama as pessoas para participar das atividades e aí você discute política. O sarau
estão acontecendo em Ribeirão Preto alguns saraus, né? Eu tenho conhecimento, tem alguns saraus que acontecem também em parceria com algumas instituições, mas só que o meu foco agora é a capoeira, é eu me aprofundar na capoeira, na história do negro, na história da capoeira, no que isso representa na sociedade atual, que representou no passado, e tentar, sei lá, ficar mais tranquilo nisso. Nos últimos anos dos governos Lula e Dilma, houve um acesso maior da população negra. Você fala do governo Lula e Dilma, né? Houve um acesso maior da população negra na universidade. Os dados mostram isso. Mas, Marcelo, a universidade está aberta para o negro? Ou o negro entra na universidade para aprender a cultura do branco e ainda não encontra lá a relação cultural dele? Como é que está essa relação com você que está agora fazendo mestrado? Como é que está essa relação? Abriu a faculdade, a universidade um pouco para a população negra, mas como é que é essa relação? Porque eu já vi especialistas falando o seguinte, os negros estão na faculdade, na universidade, mas lá encontra a cultura do branco. Como é que está essa construção? Isso aí é um... Manda bala aí. Não, isso aí é meio polêmico, né? Porque... E a questão das cotas também. Você podia entrar nessa questão também. Que nem, eu acompanho um pouquinho o pessoal do Coletivo Negro da USP também. Eu vi que a pauta deles agora, uma das principais pautas, tem relação à fraude nas cotas. Aqui em Ribeirão, a USP foi a última universidade paulista a aprovar o programa de cotas raciais. Teve muita resistência, mas foi aprovado recentemente. Eu não sei se para esse ano já, acho que para esse ano já, pelo menos algumas coisas que eu estou acompanhando já está acontecendo. E aí você falou, nossa, mas o negro entrou na universidade nos últimos anos, no governo Lula e Dilma. Cara, a gente consegue fazer um jogo de cintura, porque entrou, mas foi pouco, entendeu? Sim. Foi pouco, sim, foi pouco. Para ter alguma transformação social, para a gente falar de ações afirmativas, de diminuição da disparidade, da desigualdade social entre negros e brancos, eu acho que isso aí foi muito pouco. Foi muito pouco. Várias políticas públicas que são voltadas mais para essa questão, que nem a política da Lei 10.639, a questão do Estatuto da Igualdade Racial, as coisas, elas estão no papel lá bonito, mas a gente até desconfia que por se tratar de uma ação voltada para uma comunidade negra, as coisas têm uma certa dificuldade de evolução ou de implementação. Teve programas do governo do PT aí do passado, que nem o FIES, o ProUni, a própria instituição de cotas deve ter tido alguma influência nas federais, que proporcionaram um aumento de número de negros na universidade. Mas eu avalio como pouco, eu avalio, antes de ser qualquer ação de governo Lula e Dilma, eu acho que é uma vitória do movimento negro. Sim. Porque o próprio Frente Negra Brasileira, alguns movimentos da década de 60 já falava da necessidade da inserção do negro dentro da universidade. Então, eu acho que é isso aí. Mas eu acho que dentro da universidade, que nem você falou, da questão do conhecimento, do estudo do conhecimento branco, é fogo, cara. Porque a gente já está numa sociedade que foi pensada para ser assim. Então, qualquer lugar que você vá, você não vai conseguir escapar, entendeu? Eu acho que a questão é você conseguir burlar o sistema dentro do sistema, entendeu? É você conseguir fazer alguma coisa para transformar ali o seu local, a sua ação, mas dentro daquilo e entendendo sua posição. Não tem como muito fugir. Se eu não estiver na universidade, estiver qualquer outro local da sociedade, aquele pensamento, aquela ideia, aquele jeito branco de observar o mundo, ele vai estar me acompanhando, entendeu? Eu leciono no Instituto Federal para um curso de licenciatura em Química, e um dos trabalhos que a gente está tendo lá para esse semestre o que é o conceito de ciência das comunidades tradicionais. Então tem um grupo de alunos que escolheu fazer olhando para a África, porque na verdade o conceito de ciência ele é muito europeu e branco, é só aquilo que vem de lá. E está tendo assim os caras estão gostando muito, porque inclusive alunos negros que estão inseridos no Instituto Federal nunca tinham tido essa temática. Por isso que eu perguntei isso para você, né? A universidade trazer temas que possam ter contato com a história, né, dos negros e negras, né? Mas eu acho muito difícil, porque
Eu acho muito difícil. Só se tiver que nenhuma disciplina, e não é essa a ideia. Não é isso que é. Porque eu estou fazendo um curso, sexta-feira à noite, que chama Nigomo, que é um curso do Centro Cultural Xegum, que a gente discute e estuda algumas coisas relativas ao negro aqui no Brasil. E aí a gente está numa parte agora que fala da diáspora, mas antes a gente estudou um pouquinho de África. E aí a gente leu aquele livro, A História da África, é um resumo, um capítulo desse resumo. E aí você leu 2, 3 páginas de livro, e aí você percebe a riqueza que tem no continente africano e que é desprezada pela humanidade, sabe? Mas a questão não é tratar o continente africano assim, é como o único continente campo do conhecimento. É entender que dentro da construção histórica, social da humanidade, o continente africano, ele teve, eu acho que a principal importância, eu acho que foi o mais importante, e isso foi estrategicamente desprezado, entendeu? Para que as pessoas não conhecessem isso. E isso que é o ruim. E dentro do campo do conhecimento científico acontece a mesma coisa. Quantas invenções foram feitas em África, quantos pensadores africanos, e isso é negado. Quanto conhecimento tradicional que já foram lá buscar para poder fazer patente e ganhar dinheiro, tem tudo isso. Não só na África, mas aqui no Brasil, nas Américas, mas é aquela visão eurocêntrica de ver o mundo, entendeu? Tem que fugir um pouco disso. Pra gente terminar, eu vou fazer uma pergunta fácil para você, porque eu sei que você dá conta do recado. O que precisa ter no Brasil para um dia a gente olhar para o retrato social brasileiro e ver representado a maioria negra que existe em qualquer lugar que eu vá? Seja no congresso, no hospital, no fórum, ou seja, fazer realmente uma revolução nesse país para que aquilo que é mostrado demograficamente, que a maioria é a população negra e ela está representada nos espaços de poder, de participação. Uma pergunta fácil para você. Cara, eu tenho pensado nisso. Eu tenho pensado nisso muito. O que precisa ter? Porque tem uma galera que fala que eu sou muito separatista, né? Que é tipo, negros de um lado e brancos do outro. Não sei se eu sou isso. Mas eu acho que precisa de ter um pouco de... Cara, medo, eu acho que é medo. Eu acho que a palavra é medo. Não sei se é medo, mas eu não sei se é essa palavra. Mas hoje... Mino Carta diz que precisa correr sangue na calçada pra gente poder fazer uma revolução social no Brasil. Então, é por aí? É por aí, é nesse sentido. Porque hoje, tipo, se você pensar nas vias, a única que não foi implementada e utilizada de fato no Brasil, que nem a gente tem a referência dos Estados Unidos, lançou o filme agora do Black Panther, tem a referência dos Panteras Negras, entendeu? Uhum. Eu acho que falta um pouco desse choque aí para poder fazer as coisas começarem a andar de uma outra maneira. Eu acho que a galera tá um pouco assim, eu acho que precisa de... Às vezes até tem, mas não é visto dessa forma. Que nem uma entrevista do Mano... Não vi, eu ouvi falar, nem vi ainda, do Mano Brown outro dia, que ele falava do Rio de Janeiro e tal, da intervenção que está acontecendo agora lá. E eu ouvi falar que ele falou, tipo, nem eu que vi, nem dá tempo de ficar vendo essas paradas, que ele falou a importância das facções, que nem o PCC, dentro do Estado e da ordem social que o PCC trouxe, entendeu? É lógico, a gente está falando de PCC, a gente está falando de umas outras paradas, mas eu penso assim, eu acho que falta um pouco falta um pouco de alguma coisa aí, falta um pouco de uma ação mais incisiva para a comunidade negra começar, mas eu acho que isso é muito incipiente, eu acho que isso é muito difícil. Acho que a ideologia aqui no Brasil da miscigenação, da possível igualdade social, da democracia racial, isso é muito bem esquematizado, entendeu? Pra gente terminar mesmo, agora para terminar mesmo, você está falando aí dessa questão de organização para transformar, para revolucionar. O movimento operário, o movimento de esquerda tem muita dificuldade em trabalhar esse tema. A questão da revolução operária e o movimento negro. Muitos dizem, os negros têm que vir junto para fazer a transformação geral, mas o movimento negro tem o seu viés, tem a sua voz, né? Como é que você trabalha isso? Essa questão da revolução geral para criar um mundo mais igualitário, né? E o movimento negro inserindo nisso. Cada um tem o seu caminho, eles se juntam, como é que é isso?
Cara, eu acho que não tem problema em se juntar. A questão é, por exemplo, a Revolução Operária é uma revolução negra. Você entende? Eu acho que as pessoas não conseguem enxergar, eu nem sei falar essa palavra direito, é interseccionalidade das coisas. Elas dividem na caixinha, mas elas não conseguem enxergar que o LGBT que mais sofre, ele não é só LGBT, tipo, ele é negro, ele é periférico. Uhum. Então a galera fica dividindo essas paradas, então a Revolução Operária é uma revolução negra. Porque se a gente está tratando de um país que tem maioria negra e que a revolução vai vir dos operários que mais sofrem com a opressão no trabalho, nessa relação burguesia e proletariado, é o operário negro, entendeu? Então eu acho que não está muito longe, entendeu? Não está muito longe. Eu não consigo fazer essa divisão. Entendi. Não, mas eu acho que foi importante. Essa é a resposta que eu queria dele. Eu acho que a gente aprende muito com isso. Vamos ficar com essa frase, né? Que a Revolução Operária vai ser uma revolução negra. E isso é importante. Porque tem gente que não consegue entender, acho que, né, até tem um pensamento meio que branco, né? A revolução e os negros, tá, não consegue juntar as coisas, né? É uma parada meio boa. Foi muito bom. Ô Marcelo, eu quero que você volte mais aqui, né? A gente fez um convite para você, espero que você aceite. E que você esteja sempre aqui no Blog Calçadão, ensinando pra gente, tocando, trazendo essa temática, porque eu acho que é importante pra gente levar essa informação para quem está nos vendo aqui, nessa sementinha que a gente está tentando plantar em Ribeirão. Beleza, não, tranquilo. Te agradeço, aceito, vamos ver o que dá para fazer no futuro. É isso aí. Se você gostou, ó, não esqueça, entra no canal Calçadão Blog, se inscreva, compartilha, que a gente vai trazer mais entrevistas para você. Grande abraço. Aê, cara, aí, valeu.